Olá, o programa Seu Direito já está no ar. Na edição de hoje você vai saber um pouco mais sobre os sintomas e o tratamento para o Parkinson, doença provocada por um desequilíbrio do sistema nervoso central e que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Você sabe quais são os primeiros sinais de que uma pessoa está desenvolvendo um mal de Parkinson? No programa de hoje você vai assistir ao relato de pacientes que descobriram a doença e a partir daí iniciaram uma longa caminhada para o tratamento. No estúdio, o neurologista Fernando Cini traz mais esclarecimentos sobre o Parkinson e explica quais são as alternativas para que as pessoas afetadas pela doença tenham melhor qualidade de vida. Fique com a gente, o programa Seu Direito começa agora. Descrita como uma doença degenerativa, crônica e progressiva, o Parkinson acomete principalmente os idosos. A perda de neurônios no sistema nervoso central provoca um desequilíbrio no paciente, principalmente na coordenação motora. Mas os sintomas podem ser amenizados com o tratamento adequado. E a Assembleia Legislativa, a partir de uma lei estadual, pretende auxiliar as pessoas com Parkinson no enfrentamento à doença. A lei define diretrizes para a política de atenção integral ao paciente com Parkinson no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir de agora, você vai saber mais detalhes da legislação e conhecer as histórias de superação de quem descobriu a doença. Confira também as informações de especialistas sobre o Parkinson. A reportagem é de Rose Padilha. Descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico inglês James Parkinson como uma paralisia agitante, a doença de Parkinson é um desequilíbrio do sistema nervoso central que afeta milhares de pessoas. É degenerativa, crônica e progressiva e acomete, em geral, pessoas idosas. Os principais sintomas são motores e se manifestam por tremor, rigidez muscular, diminuição da velocidade dos movimentos e distúrbios do equilíbrio e da marcha. Há também comprometimento cognitivo, que, aliado ao distúrbio motor, gera incapacidade comparável aos acidentes vasculares cerebrais. Entre personalidades famosas que tiveram doença de Parkinson, podemos citar o Papa João Paulo II, o boxeador Muhammad Ali e o ator Michael Fox. A genética exerce influência na doença de Parkinson e alguns fatores podem desencadear o distúrbio, como, por exemplo, uso exagerado e contínuo de medicamentos para aliviar tonturas e melhorar a memória. Eles podem bloquear o receptor que permite a eficácia da dopamina, substância que estimula o sistema nervoso central. Trauma craniano repetitivo, principalmente em lutadores de boxe, que podem desenvolver a doença devido às pancadas que recebem constantemente na cabeça. Isso pode afetar o bom funcionamento do cérebro. Outro fator é a isquemia cerebral. Quando ocorre o entupimento da artéria que leva sangue à região do cérebro responsável pela produção de dopamina, as células param de funcionar. Frequentar ambientes tóxicos, como indústrias de manganês na produção de baterias e indústrias de derivados de petróleo e inseticidas, que também podem contribuir para o quadro. Os primeiros sintomas da doença de Parkinson têm início de modo quase imperceptível e progridem lentamente, o que faz com que o paciente e seus familiares não consigam identificar o início preciso das primeiras manifestações. Foi assim com o casal Neide e Arsênio Catone. Neide, de 69 anos, e Arsênio, de 76, que vivem em Florianópolis, têm uma parceria de longa data. Além de marido, Arsênio é o cuidador de Neide, que tem Parkinson. A descoberta da doença da mulher causou impacto na família. Quando a gente recebeu a notícia do diagnóstico de Parkinson, a gente nem imaginava o que era. A gente foi buscar, ler artigos sobre a doença de Parkinson. E aí veio o susto, que era
é uma doença progressiva, sem cura. Ele ajuda bastante, controla todas as medicações, vê o horário que eu tomo, se eu tomei, se eu não tomei, me leva para fazer os exercícios, me leva para fazer a fono, leva na dança e que acompanha sempre, né? Pega as medicações na farmácia escola, pega nos postos de saúde, a gente vai levando. O casal busca diariamente todas as alternativas para uma melhor qualidade de vida, principalmente para a Neide. Uma delas é frequentar os encontros da Associação Parkinson Santa Catarina, que fica na capital. No local, pessoas que têm a doença participam de reuniões mensais com voluntários e especialistas na área, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e cuidadores. Em conversas descontraídas, eles monitoram o tratamento e o desenvolvimento da doença, além de trocar experiências de vida com cada um deles. O trabalho com as pessoas que vivem com a doença de Parkinson tem sido muito gratificante, porque a gente vê um resultado positivo neste trabalho, que é essa metodologia da ajuda mútua, onde as pessoas se encontram, compartilham informações sobre a doença, compartilham sentimentos, vivências, né? E o próprio enfrentamento da doença, da sua condição de uma doença crônica, degenerativa, e que eles vão sentindo que a vida deles vai mudando a cada dia, mas que eles têm que continuar enfrentando, conseguindo recursos para poder continuar. Nossa equipe acompanhou uma dessas reuniões da associação. Na ocasião, Neide, sempre acompanhada do marido, contou como foi a viagem de 15 dias do casal por vários países. Um roteiro religioso que incluiu lugares famosos, como Roma e Jerusalém. No grupo, ouvimos também o relato de outras pessoas que vivem com Parkinson. João Gregório de Bem, 77 anos, descobriu a doença em 2008. Ele distribuiu um folheto que relata a história de um engenheiro nuclear americano submetido a uma cirurgia no cérebro. Esse engenheiro americano lá, um amigo dele que era neurocirurgião, que propôs a operação para ele. Com 6 meses, tirou, botou no laboratório o sangue dele e aplicou o mesmo sangue no cérebro e o homem sarou. Quer dizer, então isso já em 98, já faz quantos anos, né? Eu acho que nós vamos ter que avançar mais. Nós queremos viver mais, viver com saúde, com qualidade de vida. A atividade física é recomendada como fundamental para quem vive com a doença de Parkinson. A dica e o relato dos benefícios vêm dos próprios integrantes da associação. Eu acho que ajuda muito, né, no momento que a gente, no caminhar, no dia a dia para fazer o serviço da casa, para se virar na cama não tenho assim grande dificuldade. E também só assim da gente sair de casa para ir fazer, tem amizade também, conhece outras pessoas. Dançar é uma atividade prazerosa para a maioria das pessoas. No caso de quem tem Parkinson, também é um excelente auxiliar no tratamento da doença. Um exercício onde corpo e mente estão integrados. Celina Miranda de Brito fica triste ao lembrar dos problemas e das limitações que a doença trouxe, mas é uma incentivadora do grupo para lembrar que é importante praticar exercícios ensinados pela fonoaudióloga para auxiliar na fala. Tem o refluxo também, que aí incomoda um pouco, né? Mas aí eu já tô me acostumando com ele, eu engulo, saliva, vai entupiu do lado direito, eu procuro usar o lado esquerdo, porque não passa pelo lado direito, você vai passar pelo lado esquerdo. E assim eu vou levando, né? Não desiste. Não desisto, não insisto. Depois eu tenho um bom acompanhamento, que é meu esposo, né, há 60 anos. Tem a minha filha também, que me incentiva muito. Ela que é o motivo de eu estar aqui com vocês, né? E a gente tem que se conformar com as coisas, né?
O presidente da Associação Parkinson Santa Catarina, Álvaro Romanha, diz que toda pessoa que tem a doença não perde a esperança de um dia surgir a cura. Enquanto isso não acontece, o tratamento é da maior relevância. O tratamento ele ameniza, né? Ele ameniza sensivelmente e permite você ter uma vida mais ou menos normal. Ou, o que eu diria, a palavra certa é uma convivência. Nós convivemos com Parkinson. Isso é igual um futebol de duas equipes díspares, e que o empate para uma das equipes, para a menor das equipes, é um grande resultado. Em outras palavras, nós tomamos muitos medicamentos para ficar 1-1, 2-2 para com o Parkinson, mas nunca perdendo essa gana, essa vontade, esse desejo. Quer dizer, qualquer jogada que nós vimos que ele escorrega, né, nós nos deleitamos. Não saia daí, no próximo bloco o programa Seu Direito recebe o neurologista Fernando Cini, que traz mais informações sobre a doença de Parkinson. É um instante só e nós já voltamos. O programa Seu Direito de hoje ouve a opinião de diversos especialistas sobre os sintomas e o tratamento para o Parkinson, doença provocada por um desequilíbrio no sistema nervoso central, geralmente em pessoas mais velhas. Com a gente, o neurologista Fernando Cini traz mais informações. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a doença. Tá, ok. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para quem está em casa, né, e geralmente, de repente tem alguém na família com um problema, como é que ocorre essa alteração no sistema nervoso central, que é a característica da doença de Parkinson? Ainda não se tem muito concluído hoje quais são os mecanismos iniciais que fazem uma cascata de eventos que vão culminar na diminuição de determinados neurônios, que são os neurônios dopaminérgicos, né? Então, com a diminuição desses neurônios, com a morte desses neurônios, começa a ocorrer uma diminuição dessa substância no cérebro e ocasionar os principais sintomas motores da doença. E a gente pode dizer que é uma doença genética ou não? É uma doença que nós chamamos heterogênica, né? Então, há vários fatores que influenciam o aparecimento dessa doença, entre eles os genéticos. Se acredita que em torno de 5%, em algumas pesquisas até 30% dos casos, há um forte fator genético. Mas na grande maioria desses fatores genéticos tem outros mecanismos envolvidos, o que faz com que algumas pessoas portadoras da doença, portadores geneticamente da doença, alguns manifestem e outros não manifestem a doença. Então, sim, tem um fator genético, mais específico em alguns pacientes, porém a grande maioria dos pacientes não tem um fator genético. Então não se tem precisamente qual seria a causa desse desequilíbrio no sistema nervoso central. E vocês orientam, no caso de uma pessoa que já tem alguém com Parkinson na família, a monitorar isso ou não há necessidade dessa preocupação? Não há indicação nenhuma desse tipo de monitoramento. Existe sim um aumento da incidência entre familiares, mas isso não justifica a preocupação, não justifica ir atrás de algo que possa evitar, porque a incidência disso é muito baixo em familiares. A maioria dos casos genéticos, então, que teria essa indicação, não se tem algum mecanismo que possa frear caso venha a manifestar. Então não há nenhuma indicação clínica para isso. Se faz sim investigação em níveis de universidade para fazer pesquisa ou fazer um mapeamento dentro dos pacientes daquele local, qual seria a forma genética mais comum. Mas para a pessoa em si não há essa indicação, nem para o portador, nem para um familiar de portador. Quais seriam as causas, doutor, para a pessoa poder desenvolver a doença de Parkinson? A gente acompanhou na matéria que os traumas consecutivos, traumas cranianos, podem ser um dos fatores que levem a desencadeiem a doença. Mas existe algumas outras formas de evitar isso? Não se tem preciso qual é a causa, né? A gente encontra em algumas subpopulações onde é mais frequente, certo? Então, pessoas que tiveram traumatismos cranianos de repetição, é mais comum encontrar. Mas isso não é uma condição necessária para ter a doença de Parkinson e nem se teve traumas vai necessariamente desenvolver a doença de Parkinson, mas é mais comum.
também é mais comum em pessoas da zona rural, mas a grande maioria das pessoas da zona rural não vem a desenvolver a doença de Parkinson e pessoas da zona urbana desenvolvem a doença de Parkinson. Ela tem uma menor incidência também, não se sabe precisamente por quê, em pacientes que fumam, né? Ela tem uma menor incidência entre fumantes e também em pessoas que usam rotineiramente café. Então, em tomadores de café, a incidência da doença de Parkinson é menor. Isso não quer dizer que no momento que tem a doença de Parkinson, tomar café vai reverter, né? Porque essa cascata de eventos ela já vem acontecendo. Então, não se tem uma causa precisa, não existe um comportamento que possa levar à doença de Parkinson, mas sim existe alguns subgrupos em que é mais comum e outros é menos comum. É igualmente distribuído entre sexos e é igualmente distribuído entre raças. E é uma dificuldade também, doutora, em identificar quais são os sinais, né? Como que o paciente ou a pessoa pode ter uma noção se de repente pode vir a desenvolver? Existe alguma característica? Muitas pesquisas têm sido feitas buscando o que nós chamamos de biomarcadores, né? Então seria algum marcador em vida que permita que a gente possa dizer isto é ou isso não é doença de Parkinson. Hoje em dia nós não temos nenhum biomarcador, então a gente é baseado em sinais e sintomas que em conjunto vão nos propiciar fazer o diagnóstico de doença de Parkinson. Isso nos dá uma certeza de 98%, certo? Então ainda restam 2% que ficam a dúvida e eventualmente algum erro diagnóstico. Isso é pouco relevante à medida que quando a gente tem esses 98%, a gente vai ter que instituir o tratamento. Isso vai se tornar mais relevante no momento que nós tivermos um tratamento ou que freie a progressão da doença ou que reverta a doença e eventualmente até cure, né? Então a busca por esse biomarcador ele vai ser mais importante. Existe antes dos sintomas motores, que é o que nos permite fazer o diagnóstico, existe uma série de outros sintomas que na imensa maioria das vezes não chama a atenção do paciente, o paciente não queixa desses sintomas, mas que já fazia parte da doença de Parkinson, né? Então, 80% dos pacientes, no momento do diagnóstico, ou seja, quando ele tem aqueles sintomas motores, o mais conhecido, o tremor, embora o mais frequente seja a lentidão de movimento, 80% dos pacientes, nesse momento, tem uma diminuição do olfato. Mas o olfato, numa vida urbana, civilizada, ele já é um sentido que não nos auxilia muito, né? Auxiliava muito em épocas antigas para saber se os alimentos estavam saudáveis ou não estavam saudáveis. Hoje nós olhamos o prazo de validade. Então as pessoas não utilizam muito o olfato e acabam com a perda do olfato. Não tem essa perda, não queixo, mas é um sintoma que nós chamamos pré-diagnóstico muito presente. Outro sintoma que está em torno de 60% dos pacientes é distúrbios da evacuação, né? De uma lentidão em evacuar. Em vez de ir todos os dias ou 2 vezes ao dia, vai a cada 3 dias. Mas isso também é muito comum em pessoas de mais idade, né? Não necessariamente tendo isso, vai ter doença de Parkinson, né? Mas entre aqueles que têm a doença de Parkinson no momento do diagnóstico, 60% já apresentavam isso nos últimos anos. Assim também tem para distúrbios do sono. E apesar de ser uma doença característica na população mais velha, esses sinais podem aparecer antes, né? Quando a pessoa é mais jovem. Sim, aqui na estatística que nós temos no Hospital Celso Ramos, a média de início dos sintomas é 53 a 55 anos. Mas ela pode existir na infância, né? O paciente que nós temos, atualmente ela está com 44 anos, que iniciou mais cedo, iniciou aos 17 anos. Né? Então, é claro que aos 17 anos tem toda uma dificuldade, porque a pessoa não imagina que possa ser doença de Parkinson. Muitas vezes o médico não imagina que aqueles sintomas possam ser doença. Pode estar relacionado a vários outros fatores. Tenta explicar. Temos uma paciente que começou aos 30 anos durante uma gravidez, né? Então, claro que se pensava que era algo relacionado à gravidez, né? Então, só depois da gravidez, que persistindo aqueles sintomas, se pôde fazer o diagnóstico. E como é diagnosticado o Parkinson? Atualmente, os critérios clínicos é um conjunto de sinais e sintomas, no qual a lentidão de movimento deve estar presente, certo? Então, tem que ter lentidão de movimento e mais um dos seguintes 3 sintomas que eu vou falar, que é tremor de repouso, é uma dificuldade de equilíbrio e uma rigidez articular, né? Então, lentidão de movimento e um desses outros 3. Nesse momento, um paciente tem grande chance de ser doença de Parkinson. Tem uma série de outros fatores que nós devemos excluir, como exposição a algumas medicações que podem simular, né? Alguns tumores que podem simular,
Alguns outros sinais, que são, por exemplo, AVCs, eventualmente, se for naquela área do cérebro, pode simular a doença de Parkinson. Então, tem que ter esses critérios e não pode ter nenhum desses outros de exclusão. Além disso, nos auxilia ainda no diagnóstico a boa resposta à medicação. A doença de Parkinson, já temos uma medicação que está completando 50 anos, foi a primeira medicação realmente efetiva no tratamento da doença de Parkinson e atualmente é a mais efetiva. E ela nos auxilia muito no diagnóstico porque nós observamos uma boa resposta, próximo de 80% a 90% da resolução dos problemas motores com essa medicação. Então, na sua resposta, o diagnóstico é feito com a entrevista médica e o exame físico, certo? Auxiliado pelo acompanhamento da resposta à medicação. E qual é a ação dessa medicação? Ela atua diretamente no sistema nervoso? Sim, ela substitui aquilo que o organismo não está produzindo, certo? É claro que nós vamos tentar com uma substituição externa, nós não vamos conseguir na dose exata que o organismo está precisando e principalmente não vamos conseguir na liberação contínua que o organismo utiliza, né? Então se faz 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, enquanto o organismo está continuamente liberado, né? Mas sim, ela vem a substituir aquilo que o organismo estava faltando. Então, se pode dizer que nos primeiros 10 a 15 anos da doença de Parkinson, varia muito de paciente para paciente, essa medicação costuma ser bastante efetiva. E essa medicação, quando ela é tomada continuamente, isso já contribui para na melhora na qualidade de vida do paciente? Ele consegue conviver sem sombra de com a doença? dúvida, né? Então, hoje com o tratamento adequado, o paciente, eu brinco com o paciente que tente pensar que isso é algo inconveniente que está acompanhando na tua vida. Esse tal de Parkinson, ele não é seu sobrenome, né? Então, não viva pela doença. Tem essa medicação, tome a medicação da forma precisa. Na imensa maioria das vezes a gente consegue controlar bastante bem os sintomas motores, eventualmente os não motores que tem da doença, e é possível dar qualidade de vida para o paciente por bastante tempo. A primeira estatística que tem de sobrevida com doença de Parkinson é de 67, e se tinha, em média, após o diagnóstico, 7 anos de sobrevida. Hoje em dia, o paciente, se tem um bom acesso ao tratamento, a expectativa de vida é igual a um não portador da doença de Parkinson. Em que sentido que a atividade física, o acompanhamento de fonoaudiólogos, a dança, também contribui nessa questão do tratamento e da evolução do paciente com Parkinson? Ele contribui de várias maneiras. Ele contribui, primeiro, porque ele enriquece o ambiente do paciente, certo? Então, tem um envolvimento social, o paciente se sente pertencente a um grupo, se sente importante no grupo, né? Então, esse já é um grande valor. Segundo, por exemplo, que citaste fonoaudiólogo, quando o paciente tem problemas de adicção ou de deglutição, realmente a medicação falha nesse aspecto, né? Então, aí entra a importância da fonoaudiologia. A atividade física, até o momento, não tem nada provado relação direta com a doença de Parkinson. Mas nós sabemos que um organismo em forma é muito menos afetado por todas as outras doenças, inclusive a doença de Parkinson, do que um organismo que não está em forma, um sedentário. Então, na atividade física, existe uma liberação de diversas substâncias que promovem o aumento dessa substância que está deficiente no cérebro e facilita a comunicação neural. Então, a atividade física só tem a recuperar assim junto, como a atividade direcionada da fonoaudióloga ou o enriquecimento ambiental com grupos. E como a gente acompanhou na reportagem também, doutor, existem as associações que prestam esse tipo de serviço de acompanhamento ao paciente. Importante também essas iniciativas no Estado, né? Sim, existe. Nós temos aqui no Estado uma associação bastante atuante, né? Uma sociedade civil organizada, é um projeto de extensão da universidade que está aberto a todos os portadores, ela é gratuita e fornece atividades de musicoterapia, fonoaudiologia, atividades físicas, atividades recreacionais. Agora no final do ano vai ter o final do ano da associação com um amigo secreto, né? Então tem uma socialização bastante grande e isso é bastante importante para o portador da doença de Parkinson. E para encerrar, doutor, como é que está a medicina nesse aspecto? Está avançada? Existe alguma perspectiva de cura para a doença de Parkinson? No momento não se tem nenhum modelo de cura na doença de Parkinson, né? Mas muito se avançou,
certo? Infelizmente, o modelo de células-tronco não deu muito certo, né? Mas já está se avançando com novas terapias. Hoje nós temos procedimento cirúrgico para a doença de Parkinson, que também consegue recuperar bastante a parte motora do paciente perdida, certo? Aqui nós temos na Universidade de Santa Catarina alguns pesquisadores que estão pesquisando bastante em modelos animais da doença de Parkinson com resultados bastante promissores. Então, a cura nós ainda não temos um modelo que possa visualizar esse tratamento em seres humanos, mas já existem alguns modelos animais que conseguem estabilizar a doença. Tá ok, então, doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Mais uma vez, eu que agradeço o convite e fico à disposição. Tá ok, então, o programa Seu Direito fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima semana.